Então o Felipe Moura Brasil traz o seguinte: obstrução lulista, 10 de abril de 2018, Lula livre. Aí agora nós temos uma obstrução bolsonarista, 6 de agosto de 2025, anistia já. Da série Duas Presepadas Não Fazem um Acerto, tá? O Felipe Moura Brasil, tá? Assim como nós, ele se mantém firme e com a espinha ereta, tá? Diante dessa massa de picaretas e pilantras que continuam vicejando por aí, tá? E essa é uma live também para fazer um chamado para vocês. Vocês do nosso time, né? Vocês que acompanham, estão percebendo que a gente está sendo alvo de ataques de maneira recorrente. Então, qual o sentido de, dado que eles estão numa luta envolvendo o senhor Alexandre de Moraes, né? Lá com o Eduardo Bolsonaro e tal, qual o sentido do foco deles estar tão direcionado ao MBL? Um exemplo é o fato do Alan dos Santos gravar recorrentemente vídeos sobre Kim Kataguiri, né? Ontem a gente respondeu mas é recorrente. Eles ficam gravando, e tem um motivo. Qual? Tá? Eu vou começar a trazer aqui. O Kim Kataguiri, ele é o maior representante dentro do parlamento brasileiro, ou seja, ele é a figura eleita no legislativo que encarna em si o nem Lula nem Bolsonaro. O Kim é, por excelência, o parlamentar que representa a direita não alinhada, tá? Ele é um dissidente dentro da direita. E se a gente reparar, de 45 dias para cá, 60 dias para cá, o Kim fez uma extensa agenda de debates e participações na imprensa. O Kim aprovou 1 a 2 projetos de lei, o Kim teve relatórios aprovados, ou seja, o Kim está em estado de graça. Se o senhor Rafa Almeida Rizzo pesquisar no Google Trends as menções para Kim Kataguiri em 12 meses no Brasil, ele vai reparar que recentemente, justamente nesse período de 45 a 60 dias, há uma alta de pesquisa do Kim Kataguiri. Por quê? Porque as pessoas estão procurando alternativas, porque claramente o bolsonarismo não está conseguindo responder, e a tentativa de construção dentro do bolsonarismo, você tá vendo ali? Ó, Kim Kataguiri, atenção, olha a subida, tá? Então, o que eu quero demonstrar? Olha só pra pegar o gráfico. Vai ali, vai aí um pouquinho pra trás, um pouquinho antes. É ali, ó. Aí, o Kim está sempre girando nessa média, que no gráfico tá entre 25 a 50, né? Às vezes ele tinha no ano passado, por exemplo, alguns picos e tal. Tá? Esse pico foi com certeza o período eleitoral, as vésperas do período eleitoral. Sim. Entendeu? Então, naturalmente, todo político ele é mencionado, ele é pesquisado no período eleitoral. Então, antes ele ficava rodando. O que aconteceu? De 45 dias pra cá, então volta lá pra frente pro gráfico. Tá? De 45 dias pra cá, é bem claro que o Kim começou a ser mais pesquisado e o Kim ele está vocalizando uma posição que alguns bolsonaristas, né, que é uma massa de pilantras, vão tentar adotar. Um exemplo é o Nicolas, que eu sou de direita, mas não sou Bolsonaro. Do Tarcísio ao Nicolas, todos vão tentar adotar. Então, como o Kim está num processo hoje de crescimento, e está bem claro o crescimento do Kim, os bolsonaristas todos começaram a adotar uma campanha de enxovalhar o cara. E é natural. Entendam. Se o Bolsonaro começa a derreter enquanto liderança da direita, aqueles eleitores de direita que votam no Bolsonaro, votam no embalo, gostam do Bolsonaro, ou votam no embalo, tipo, é o melhor cara contra o PT, esses caras também perdem a prerrogativa bolsonarista na formação do voto dele. E quem é o que aparece primeiro, tá? Como representante de um discurso que é de direita, mas não é Bolsonaro, especialmente aqui no estado de São Paulo, o senhor Rafa Almeida Rizzo. Kim Patroca Kataguiri. Kim Kataguiri. Então, como os bolsonaristas se preparam para um cenário de direita sem Bolsonaro, eles começam a querer disputar espaço com o Kim e tentar derrubar o Kim Kataguiri como essa discussão, como essa figura, proeminente num determinado discurso. Eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem, por exemplo, o Nicolas soltaram ele lá no Flow. Eu achei meio constrangedora a participação dele. Achei um cara meio vazio, só com uns chavões bíblicos, né? Sempre apelando para um determinado tipo de público e sempre com um discurso que não consegue... não tem um elemento de inovação no discurso dele, ou sequer tem um elemento de características pessoais ali. Ou seja, o Nicolas não expressa uma posição dele. Tá sempre calculando o que falar para tentar amealhar apoio no público bolsonarista e não desagradar mesmo diante de uma polêmica. E ali, os outros também. Aos que permanecem sabujos e humilhados, né, perante o bolsonarismo, e a gente conhece todos eles. A turma do Partido Novo talvez seja o caso mais bizarro de todos, né, eles são sempre a mesma coisa. Ou eu posso citar gente patética como o Holliday, que fica tentando ganhar atenção, né, desesperadamente, né. Então, esses caras, tá, enfim, eu reparei, Alan dos Santos, Superman, Holliday, esses caras estão desesperados, gorgonoides, desesperados, e o foco muito direcionado ao senhor Kim Kataguiri. E é natural que esteja direcionado ao Kim Kataguiri, tá? É natural. O problema é o seguinte: construir o que eles estão fazendo
serve muito mais para validar eles internamente dentro dessa bolha bolsonarista, ou seja, vicia eles ainda mais na Cracolândia, do que abre eles para novos horizontes. O mundo real, o mundo antipetista, aqui para deixar bem claro, não está preso no mundo do Bolsonaro. E esse embolhamento do discurso dos caras tá bem claro. Então, assim, o Kim não tá perdendo seguidor, não tá perdendo voto, tá perdendo nada. O Kim Kataguiri tá fazendo o trampo dele, porque o Kim Kataguiri está há anos trabalhando o discurso de uma direita que é independente. Essa pessoa que há anos é independente, ela não vai agora chegar e falar assim, puta, é isso, é isso, é isso, é isso, na verdade eu tinha que estar com o Bolsonaro esse tempo todo. Esse cara meio que não existe, entendeu? É o contrário, a rejeição do Bolsonaro, ela aumenta. Inclusive o trabalho que o filho dele vem fazendo nos Estados Unidos vem sendo rejeitado. Então não se iludam com os ataques que estão sendo feitos ao Kim, porque são ataques que, como são voltados para uma bolha que é muito numerosa e está num momento de muito engajamento, que é a bolha bolsonarista, ela soa, porra, fulano teve 5 mil likes, não sei o quê, ou teve 10 mil, o Alan dos Santos teve 12 de likes atacando o Kim. Sim. É o mesmo público que jamais votaria no Kim. Isso equivale, por exemplo, sei lá, a Janja fez um ataque contra o Kim e milhares de esquerdistas curtiram, comentaram ali em apoio. Mas essas pessoas não vão votar no Kim. Essas pessoas não vão votar no Kim. E o problema é assim, eles não têm como parar nem o trabalho do Kim, nem do grupo político do Kim. Isto tudo, e assim, vocês podem prever, isso eu já estou acompanhando, tá? Um olhar, vamos dizer... um olhar ofensivo do bolsonarismo com relação a gente, porque esses caras vão ter que lidar com o fato de que nós estaremos nas eleições. E o Bolsonaro e a família não. Que nós estaremos nas eleições presidenciais, eleições para governador, e nós vamos construir as candidaturas nossas. Nós não vamos depender de Valdemar da Costa Neto, de vagabundo de nenhuma natureza. E que nós vamos incomodar esses caras sim, em todas essas candidaturas. E que nós vamos deixar claro sim a nossa posição, e nós vamos demonstrar que eles são fracos, que eles são toscos, que eles são ruins. Entendam o jogo, e ao mesmo tempo se engajem, tá? O que eu recomendo é, o melhor dos nossos soldados, o Kim Kataguiri, está sob ataque. E por mais que eu entenda que o ataque não é danoso, eu acho que vocês têm que ir nos comentários, nos vídeos do Kim no Instagram e tal, e retrucar e rebater. Retruca, rebate e compartilha. Retruca, rebate e compartilha. Porque é o momento de vocês começarem, vocês que nos acompanham e militam e defendem as nossas causas, é o momento de entender que há um ataque, e que esse ataque é muito menos sobre o dano que ele gera, mas muito mais sobre a oportunidade que nós temos de começar a pegar alguns desses indecisos e falar, é isso. O vídeo do Kim, né, aquele que ele fala que, porra, né, vamos ficar parados sem trabalhar aqui? Não, vamos trabalhar para passar uma matéria, vamos passar o fim do foro privilegiado, o fim das decisões monocráticas, o Kim propõe isso. Aquilo saiu, por exemplo, né, eu tava vendo hoje, em algumas páginas de fofoca. Curioso, né? Página de fofoca postando. E os comentários, que na maioria eram de pessoas desavisadas, eram majoritariamente favoráveis ao Kim. Interessante, né? Então, páginas que não tinham muito a ver com política, que só estavam cobrindo, porque provavelmente o tema estava dando curtidas, etc. Essas páginas elas foram cobrir, né? Com um viés curioso, no mínimo. E os comentários de pessoas que não costumam acompanhar o MBL, pessoas meio desavisadas com políticas, eram favoráveis ao Kim. Até porque, né, quem é favorável a político que já custa caro pra chuchu, não trabalhar? Não, o nosso ato aqui é não trabalhar. Entendi, então vocês já estão, vamos dizer, obstruindo aí as ações, né, com o seu não trabalho há pelo menos 3 anos, né? Não é esse jogo? Né? Não fazem porra nenhuma. A produção legislativa daqueles deputados que acham que são grandes guerreiros de alguma coisa é nula, é nula. E eles estão tentando agora, de maneira desesperada, obter, vamos dizer, perder a fama de otário que eles adquiriram, porque eles apoiaram o Hugo Mota, dizendo pra todo mundo que não, o Hugo Mota vai pautar a anistia, ele é o nosso aliado, ele vai pautar até o impeachment do Lula. Sendo que o próprio Lula apoiou o Hugo Mota para a presidência da Câmara dos Deputados. Então a gente olhava e falava assim, né? Vocês lembram do querido Kim Paim falando isso? Né? Apoiem o Hugo Mota, né, vai pautar a anistia, vai isso, vai aquilo. O Hugo Mota enrolou eles. Porém, né, e aqui, assim, você não vai ir conosco a mesma desonestidade que esses caras praticam. O Hugo Mota está sob pressão ali deles, porque eles, motivados por ações que essa sim tem mérito do Paulo Figueiredo ali, e por mais que talvez pareça que, vamos dizer, os meios de ação se esgotaram, foi uma tentativa,
Eles estão na batalha final, é o endgame, né, do Avengers deles. Então, cavucaram manifestação, a manifestação não deu resultado, o Alexandre de Moraes meteu uma prisão domiciliar. Prisão domiciliar, inclusive, que pegou muito mal para Alexandre de Moraes, e a verdade é que o Alexandre de Moraes está ele em si no seu pior momento, porque ele já não tem muito respaldo e as ações dele estão soando ridículas para a maior parte das pessoas, e está soando ridículo porque ridículas elas são. As decisões do Alexandre de Moraes estão se tornando ridículas, caricatas, e ele está se comportando como um tiranete, sim. Mas o bolsonarismo não é em nada melhor do que o Alexandre de Moraes, é a mesma merda. E aí eles estão tentando obter seus likes, views e ir pro endgame, agora dando aquele show. E aí eles fizeram ontem um comportamento de vou obstruir, vou bloquear tudo, vou parar o andamento da Câmara, no que eu fico muito curioso, porque quando tem matéria importante, eles não fazem isso. Né? Eu me lembro quando a gente estava em 2021 e estavam votando a PEC da impunidade, que era uma PEC que beneficiava políticos ladrões de toda sorte, não tinha nada disso, muito pelo contrário. O PL, a época, eu não sei se eles estavam no PL, vamos falar o bloco bolsonarista, que a época devia estar talvez no PSL, depois PL e tal, eles se juntaram com o PT para passar aquilo, aí não tinha obstrução. Então você vai pegar uma série de agendas para o governo, né? Por exemplo, quando o Lula agora vetou o aumento do fundão, eles não pegaram e fizeram uma obstrução contra o Centrão, não fizeram nada. O único tema que eles tentaram fazer isso foi esse show, nesse tema que envolve o Jair Bolsonaro, e aí eles estão com o público deles super aqui, não, é isso, vamos ter uma grande vitória. Ontem, o Hugo Mota terminou humilhado porque mostrou que ele não tem impulso, e na verdade o Hugo Mota, tá? Ele é um colega de festas da turma do Arthur Lira, do Rueda, etc. E filmou o Araimin, certo, o Rafael Almeida Riso? Sim. É um colega de festas, né? Então ele é colega de festas dos caras. Então eles botaram o brother dele lá, que é um rapaz jovem, despreparado, sem leitura, que tem uma equipe de rede social que deve custar uma fortuna, que fica cuidando das coisas dele, que tem coisas da Infraero rolando lá na cidade dele, que o pai dele tem umas coisas com emenda um pouco curiosas e tal. Botaram esse cara não tem autoridade, ele foi humilhado ontem pelos bolsonaristas, e aí ele disse que andaria, que intercederia a favor da votação da anistia e do fim do foro privilegiado, tá? O fim do foro privilegiado eu já tenho minha opinião, e é uma opinião muito clara, tá? Seria muito bom para a independência do legislativo a incapacidade do STF em julgar os casos envolvendo eles, ainda que eles ficariam presos dentro do judiciário num eventual lobby, uma relação que, né, ministros de cortes superiores teriam com uma corte específica, né? Mas isso aqui é uma discussão que fica para depois. Eu acho que o que interessa é que o senhor Hugo Mota, ele fez uma sinalização ontem, a galera cantou vitória, e aí hoje, no meio da hora do almoço, eu tava retornando do almoço pro escritório, eu olho uma notícia completamente sem sentido, não sei se o Riso tem aí, que é o Hugo Mota voltando atrás, e aí restabelecendo a sua autoridade. Então, é legal a gente colocar isso na tela, porque fica esse jogo de empurra, né, e aí eu vou colocar o que nós estamos sabendo nos bastidores, em que o Hugo Mota uma hora cede, na outra ele quer mostrar autoridade. A presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. A presidência da Câmara é inegociável. Então hoje, vou dar o play de novo. Ele começa dizendo que a presidência é inegociável. Eu não entendi nada. Você está querendo dizer que estava sob negociação a presidência? O Hugo Mota não sabe nem colocar, vamos dizer, fazer um uso competente das palavras ali para se defender, né? Mas vamos lá, dá o play. A presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. A presidência... O que te parece, né? Primeiro é o seguinte, é um cara que não tem condição de ocupar a posição que ele ocupa, que não conseguiu ontem restabelecer a própria autoridade. Ontem outros deputados ficaram sentados na mesa dele e na cadeira dele de presidente, né? E ele ficou pedindo pra ele sair de uma maneira ridícula. Ele chegou a falar, então eu vou punir vocês, vou suspender. Aí a galera falou, então suspenda. E ele naturalmente não iria suspender, então não suspendeu. Então é aquele cara que tira o revólver do coldre, aponta, aí vai fazer o quê? Ele não faz nada, aí tira um revólver da mão dele. Foi isso que aconteceu. Tá?
O Hugo Mota ontem, ele terminou o dia desmoralizado, tanto que o comentário da imprensa que faz a cobertura em Brasília era: nossa, se fosse o Arthur Lira isso não tinha acontecido. Né? Se fosse outro cara com mais autoridade, se fosse o Eduardo Cunha, isso aí não tinha acontecido. Mas o Mota, ele tá cada vez mais parecendo um cara fraco. E se vocês repararem, desde que ele assumiu, ele fica o tempo todo falando que ele é um presidente e essa presidência vai fazer tal coisa, essa presidência pensa assim. Ou seja, o cara que fica, vamos dizer, o tempo todo falando sobre a sua própria presidência, sobre o que ele faz, sobre como ele é independente, como ninguém pauta ele, é fraco. Se você precisa falar o tempo todo do seu poder, significa que poder não tem, né? E o poder está no discurso, né? O poder está, vamos dizer, um poder projetado, falso, oriundo de uma vontade de ter poder e não de um poder em si. O poder, galera, costuma ser estático. O poder, ele é gravitacional. Quando algo tem poder, outras coisas orbitam ao redor, entendeu? É como se assim, o Sol tem poder, o Sol tem essa força gravitacional e os planetas giram em torno do Sol. Quando você fica lá se movimentando, eu tenho poder, eu tenho... É um jogo de cálculo. Vamos ver o que o Kim falou, porque o Kim, a resposta do Kim sobre os ataques que ele recebeu tem a ver com isso. Vamos lá. Agora bolsonaristas estão me atacando usando uma imagem minha no plenário. Deve ser meio esquisito para vocês mesmos ver algum deputado trabalhando, porque vocês devem estar acostumados com o Eduardo Bolsonaro, que é aquele sujeito que fazia como a Janja e usava dinheiro público para viajar o mundo inteiro sem aprovar um único projeto de lei ou um único relatório. Eu também estava no plenário, no meu local de trabalho, na Câmara dos Deputados, na hora de votar o fim das decisões burocráticas. Sabe quem não estava? Os deputados bolsonaristas. Eu também estava no plenário para defender a CPI da Lava Toga no governo Bolsonaro. Sabe quem não estava? Os bolsonaristas. Eu também estava lá para votar contra a PEC da impunidade, que proibia que deputado bandido, ladrão, homicida fosse preso em flagrante. Sabe quem não estava? Aliás, estava do lado do PT, os bolsonaristas. Eu também estava lá para votar contra o afrouxamento da lei de improbidade administrativa para punir prefeito, governador corrupto. Sabe quem estava ao lado do PT? Os bolsonaristas. Eu também estava lá contra a indicação de Cássio Nunes, aquele indicado por Jair Bolsonaro para soltar Lula e garantir os seus direitos políticos. Sabe quem estava ao lado do PT? Os bolsonaristas. Mais uma vez, eu estive também no plenário da Câmara dos Deputados para defender corte no salário dos parlamentares pela metade na pandemia. Sabe quem estava lá contra mim e contra esse projeto? Os bolsonaristas junto com os petistas. Também estive lá protestando contra a indicação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Sabe quem não estava lá? Aliás, estava lá, ao lado dos petistas, os bolsonaristas. Então vocês podem me atacar à vontade, eu sempre deixei muito claro o meu posicionamento em relação a Jair Bolsonaro. Aliás, todos vocês diziam que eu perderia as eleições por ter pedido impeachment do Bolsonaro e ter feito oposição a Jair Bolsonaro. Pois eu venci a minha reeleição, mas ainda que tivesse perdido, teria perdido com a coluna ereta. Diferente de muitos bolsonaristas que vêm me falar nos bastidores que acham que o Bolsonaro é burro e frouxo, mas são obrigados a publicamente defender o Bolsonaro, senão perderiam as eleições, eu não tenho esse receio. Prefiro perder a eleição defendendo o que eu acredito, sendo muito transparente em relação ao meu posicionamento, do que me acovardar, me ajoelhar frente a um projeto de poder que eu não acredito. Para além disso, gente criticando porque eu estava rindo. É óbvio que eu estava rindo vendo o deputado com um esparadrapo nos olhos. É óbvio que eu estava rindo vendo o deputado ocupando a mesa diretora como se fosse um grande guerreiro enquanto assistia no celular o jogo do Flamengo. Vou continuar rindo sim de quem é patético, finge trabalhar, engana o eleitor, cola numa onda bolsonarista porque não tem trabalho próprio para mostrar, muito diferente do meu trabalho sério. Rapaz. Agora, é um massacre. Massacre esse vídeo. O que eu queria pedir pra vocês? Divulguem esse vídeo. Todo mundo que tem Instagram, sério, dê o aviãozinho no Kim. Dê o aviãozinho, porque tá tendo uma campanha. Alan dos Santos, Gorgonoide, Fernando Holliday, o Superman, todos eles desesperados. Negócio, né? Uma galera que se odeia entre si, mas todo mundo, foda-se, vamos atacar. E eu acho engraçado que quem botou isso de maneira muito inteligente foi o Júnior, né? O Júnior falou, vocês estão atacando, não se esqueça que a gente vai se lembrar de vocês, caso vocês precisem da gente em algum momento, né? Muito engraçado. É lógico que isso é meramente... o Júnior faz isso como piada, né?
porque as nossas posições não são tomadas baseadas em vingança nem nisso. Nossas posições são tomadas naturalmente no desejo estratégico de ter um país melhor e no desejo estratégico de termos um grupo político nosso numa posição sólida para chegar ao poder e fazer as coisas que precisam ser feitas para mudar o Brasil, tá? Excelente a posição do Kim. Reforcem e divulguem a posição do Kim. Porque eu volto a falar, o Kim tá sob ataque, tá? Eu já falei no começo dessa live, o ataque é direcionado ao Kim. É um ataque que tá vindo de várias figuras diferentes ao mesmo tempo e tem sentido o ataque. Esses caras estão se preparando para um momento que vai chegar, que talvez chegue agora em setembro, que é uma direita sem Bolsonaro, com eventualmente o Bolsonaro preso, com quase que certamente o Bolsonaro inelegível. E nesse cenário, tá? Quando vamos dizer, o rei começa a ficar nu, e quando as pessoas começarem a perceber que elas têm outras opções para além do bolsonarismo, que dá para ser de direita sem ser um completo débil mental, que dá para defender ideias que se opõem às ideias de esquerda, sem ser apenas, vamos dizer, uma negação ambulante, né? Ah, eu não sou comunista, eu não sou como eles, eu não faço L. Tá, mas o que você quer? O que você é? Eles não são nada, né? Eles não têm uma identidade particular. Então, tanto que se você for pegar, né, você juntar aqueles deputados bolsonaristas todos e perguntar pra eles, o que você pretende fazer na educação no Brasil? Eles vão falar, basicamente, vamos acabar com a doutrinação. Vamos acabar com a doutrinação, vamos tirar essa vagabundagem de lá. Vamos acabar com essa esquerda vagabunda nas universidades. Seria a resposta. Ah, qual o teu projeto pra saúde, eles? Ah, eu vou acabar com troca de sexo no SUS. Né? Vou proibir o aborto no SUS, mas já é proibido. Ah, mas vou proibir mais. Tá, o que você pretende fazer na área da infraestrutura? Ah, eu não vou deixar a China vir pra cá. Vão ser sempre respostas, assim, vazias e que envolvem, vamos dizer, chavões que colam fácil com o público deles. Tanto que, vamos dizer, um eleitor desses caras vai votar, né, realmente com essas premissas. Olha, o Brasil melhor que eu preciso construir é um Brasil que um chinês não faz uma estrada, que a educação está resolvida porque não tem a doutrinação, né, e não tem um comunista numa universidade pública, e que, sei lá, na saúde você realmente conseguiu proibir a troca de sexo. E não que algumas dessas coisas eventualmente não existam e que possam não ser problemáticas, mas nem de longe essas coisas são as coisas prioritárias nesses setores para mudar o Brasil. Mas eles não ligam, porque eles não têm projeto para P nenhuma. Eles não têm projeto para nada. Esses caras não sabem nada. E aí, né, volto a colocar, cabe a nós ter um esforço de conscientizar uma geração toda, e a nossa geração claramente é mais nova que a geração deles, porque os velhos que saem eles, isso aí já é caso perdido. É uma galera que é caso perdido. Não adianta a gente... Não adianta, caso perdido. Caso perdido, né? Deixa lá. É igual quando você bate o carro e dá perda total. Deu perda total, deu PT. Deu perda total ali. Cara, não adianta você ficar sequer discutindo o cara, né? Hoje, um eleitor que em sã consciência vai pegar, sei lá, comparar o trabalho do Kim com o do Paulo Bilinski, e ele acha que de alguma maneira é possível comparar as duas coisas, é que nem, sabe, você vai, você tem um podrão, e você tem um delicioso bife, sei lá, um bife ancho com osso maravilhoso, com um molho foda. Você tem, uma carne de primeira, tal, você vai comer aquele bifão ou um podrão industrializado. E você, não, eu tenho dúvidas. Essa carne era de uma vaca comunista, era um boi. Por muito que o cara tem dúvida nessas duas coisas, é que a sensibilidade dele tá, né, pifada. E tá pifada. Então, esses tiozões que basicamente não conseguem entender quem é o Kim e o que o Kim representa, dane-se eles são imbecis, entendeu? Agora, as pessoas boas que precisam conhecer esse trabalho bom, essas pessoas precisam entender que elas têm um líder. E o Kim é ponta de lança, o Kim é o grande rosto, tá? Dessa geração que na missão vai mudar a porra desse país, sim, tá? E o Kim é uma coisa muito concreta, e eu falo pra vocês aqui, olhando no olho de vocês aqui na câmera, o Kim é uma coisa concreta, porque ele já está sendo deputado federal há pelo menos quase 7 anos, 6 anos e meio, e nesses 6 anos e meio ele entregou muito. O que esse cara entregou em termos de relatório, em termos de projeto, em termos de pautas que ele andou, isto é inigualado. O Kim é já o melhor deputado brasileiro desde a redemocratização, em termos de posições acertadas e produtividade. E isso incomoda demais. A sombra do bom irrita a farsa do ruim. O deputado ruim, que vive de fazer barulho, ele vê a entrega concreta do Kim e aquilo incomoda, cara. Você acha que incomoda? Pra pessoa que é farsesca, ela vê a pessoa de verdade, ela fica muito puta, ela precisa matar, eliminar. Existe até, né, o famoso livro do... Como é que é? Da Máscara do Rei, lá do... É do Alexandre Dumas, é o mesmo que escreveu dos Mosqueteiros. O Homem da Máscara de Ferro.
que conta a história de um rei, né, que pega o irmão dele, que teria o direito ao trono, e aí coloca o irmão com uma máscara de ferro e guarda numa prisão para o irmão nunca sair da cadeia, para que ele, farsesco, administre. Né? A ideia do falso, com seu permanente medo daquilo que é verdadeiro e bom, vamos dizer, aparecer, é enorme, porque o farsesco tem medo do contraste. Então, esses ataques que o Kim tá sofrendo são compreensíveis. Os ataques que o MBL tá passando, porque assim, eu tô olhando ali o MBL, né, essa galera é mais falada do que o Xandão. É compreensível. E assim, nós não vamos alterar em uma vírgula as respostas que a gente dá. A gente tirou o maior sarro da galera lá com esparadrapo na cara, porque eles são ridículos. E eles são ridículos, sim. E eles têm que se fuder, sim. Eles são os merdas, sim. Pra quem trabalha com a submissão, pra quem vive de ficar chupando o saco daquele velho, chupando o pênis, que né, nem deve levantar... Para com mais isso, aquele... cara. Ô. Ah, dane-se, Iso. Que vai do bosta do Fernando Holliday a todos essas cadelas do Partido Novo, tá? Todas as cadelas do Partido Novo, não tem ninguém que presta naquela bosta. Fica aqui o recado, tá? Vocês já não derrubaram a gente, vocês não vão derrubar nada e o jogo vai seguir. O jogo vai seguir, tá? Inclusive trabalhem bastante aí pro Valdemar da Costa Neto ou pro interesse do Eduardo Bolsonaro lá direto dos Estados Unidos, tá?